300 milhões para foguetes. O número chama a atenção, mas existe uma pergunta por trás dele que é muito mais interessante. Por que o Exército Brasileiro decidiu recompor justamente agora os estoques de munição do Astros? A resposta começa longe de qualquer campo de batalha. Nos últimos anos, conflitos de alta intensidade mostraram algo que muitos planejamentos militares precisaram reconsiderar. Munição de artilharia pode desaparecer dos estoques em uma velocidade impressionante quando uma força realmente precisa combater durante semanas ou meses. Foguetes, mísseis e projéteis deixam de ser apenas itens armazenados e passam a determinar quanto tempo uma capacidade militar consegue permanecer ativa. E foi nesse contexto que, durante o apronto operacional da Operação Membeca 2026, no campo de instrução de Jericinó, o comandante do Exército revelou que a Força Terrestre prevê investir aproximadamente 300 milhões de reais na aquisição de novos foguetes para o sistema Astros. A decisão chama a atenção, porque o Astros não é simplesmente mais uma peça de artilharia brasileira. Ele representa uma capacidade de atingir alvos a grandes distâncias, ampliando o alcance da força terrestre muito além daquilo que tropas próximas à linha de contato conseguem fazer. Só que existe uma contradição pouco perceptível. Quanto mais importante é uma arma desse tipo, mais problemático se torna possuir poucos disparos disponíveis para ela. E agora o Exército parece estar tentando corrigir justamente essa parte invisível da capacidade. Mas há algo ainda mais interessante nessa decisão. Esses 300 milhões não significam apenas mais munição entrando nos depósitos. Uma encomenda desse porte pode movimentar uma cadeia industrial inteira e atingir diretamente uma empresa brasileira que desenvolveu o próprio Astros e passou por anos de dificuldades financeiras. É aí que uma decisão aparentemente simples sobre estoque começa a revelar uma coisa maior ainda. O detalhe que muda a dimensão dessa decisão está justamente naquilo que não aparece quando se olha apenas para os lançadores. Um Astros parado no quartel continua sendo uma plataforma sofisticada, mas sua capacidade real depende de uma cadeia inteira funcionando ao redor dele. Existe treinamento das equipes, manutenção dos veículos, preparação das unidades e, principalmente, munição suficiente para que tudo isso não fique restrito a exercícios pontuais. Quando o estoque é pequeno, cada disparo durante um treinamento precisa ser pensado com cuidado. Quando existe uma reserva maior, a força ganha liberdade para treinar mais, certificar suas unidades e manter uma capacidade de resposta por períodos mais longos. E isso ajuda a explicar por que a recomposição anunciada pelo Exército vai além de simplesmente preencher depósitos vazios. O Astros foi concebido justamente para ampliar a profundidade do poder de fogo brasileiro, podendo atingir alvos importantes a grandes distâncias e mudar a forma como um comandante organiza suas forças. Só que essa vantagem perde valor se não houver munição suficiente para mantê-la disponível. É aqui que os conflitos recentes servem como um alerta. Em um combate de alta intensidade, não existe garantia de que o consumo ficará próximo dos níveis observados durante exercícios. Uma unidade pode gastar em poucos dias aquilo que normalmente levaria muito mais tempo para consumir em treinamento. E quando isso acontece, repor munição deixa de ser uma questão administrativa e passa a ser parte da própria capacidade militar. O Exército parece estar olhando exatamente para esse problema. Só que, ao tentar resolver uma vulnerabilidade operacional, pode acabar fortalecendo outra área que também vinha enfrentando dificuldades: a indústria brasileira responsável por manter essa tecnologia viva. Mas há um detalhe que torna esse investimento ainda mais interessante, e vou te explicar agora: o efeito sobre a própria capacidade de emprego do Astros. Ter munição disponível permite que o Exército amplie a frequência de exercícios, testes e treinamentos realistas, algo que não acontece da mesma forma quando cada disparo precisa ser tratado como um recurso extremamente limitado. Isso significa que as tropas podem trabalhar mais próximas das condições que encontrariam em uma situação real, aperfeiçoando procedimentos, tempo de resposta e coordenação entre as diferentes etapas de uma missão.
E quanto mais esse treinamento evolui, mais evidente fica outra necessidade: fazer com que o sistema consiga receber informações do campo de batalha com rapidez suficiente para transformar uma detecção em uma ação. É justamente nesse ponto que entram tecnologias como drones, radares e sistemas digitais de comando. O lançador pode continuar sendo o elemento mais visível, mas o verdadeiro salto acontece quando todos esses componentes começam a funcionar como uma única estrutura, como se fossem um corpo só. E isso abre uma possibilidade importante para o futuro. A modernização do Astros pode deixar de significar apenas novos foguetes e passar a envolver uma mudança na forma como o exército encontra, acompanha e seleciona seus alvos. E essa mudança começa justamente onde quase ninguém olha, antes mesmo de um foguete ser disparado. Em uma operação moderna, descobrir a posição de um alvo pode ser tão importante quanto possuir o armamento capaz de destruí-lo. Um drone pode permanecer sobre determinada região. Um radar pode identificar uma movimentação e diferentes fontes de informação podem ser reunidas até formar uma imagem mais precisa do que está acontecendo. Quando esses dados chegam rapidamente a uma unidade de artilharia, o tempo entre identificar uma ameaça e decidir como agir pode diminuir bastante. É por isso que a evolução do Astros não precisa acontecer apenas no lançador. O sistema pode ganhar valor à medida que passa a receber informações de uma rede cada vez mais ampla de sensores. E existe uma consequência direta disso. Os foguetes deixam de ser utilizados apenas como munição disponível e passam a fazer parte de um processo muito mais preciso de emprego da força. Isso também muda a importância dos exercícios realizados pelo Exército, porque testar o sistema significa verificar se essa cadeia inteira funciona sob pressão, desde a identificação do alvo até a execução da missão. Quanto mais essas etapas forem aperfeiçoadas, maior será a capacidade de transformar informação em resposta rápida. E é justamente nessa combinação entre alcance, sensores e velocidade de decisão que o Astros pode assumir um papel ainda mais relevante dentro da estrutura de artilharia brasileira. No fim das contas, os 300 milhões destinados à recomposição dos estoques de foguetes representam muito mais do que uma mera compra de munição. Eles mostram que o Exército Brasileiro está buscando recuperar capacidade de emprego, manter o Astros operacional e preparar sua artilharia para um cenário em que alcance, velocidade e informação podem fazer toda a diferença. E quando essa capacidade se junta a drones, radares, sistemas de comunicação e novas tecnologias, o resultado pode ser uma força muito mais preparada para responder quando for necessário. O avanço de uma capacidade militar não acontece de um dia para o outro, mas decisões como essa ajudam a definir o que o Brasil será capaz de fazer no futuro. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deveria continuar aumentando os investimentos em sistemas como o Astros e em outras tecnologias de defesa? Deixe sua opinião nos comentários e diga também de onde você está acompanhando este vídeo e torcendo pelo avanço do Exército Brasileiro. E se você gostou desse conteúdo, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos sobre defesa, tecnologia e as capacidades que estão transformando as Forças Armadas do Brasil.